Quanto a esse módulo, meus contributos vão em torno da gente pensar alguns dos princípios que foram propostos para a gente conversar. Dentre eles, a questão mais ampla do direito ambiental, mas também a questão da legislação ambiental, da certificação ambiental e da qualidade e cuidado ambientais. Nesse sentido, eu vou fazer uma parte mais introdutória, que é falar um passant dos princípios normativos ou mais formais do direito ambiental, ressaltando que o direito ambiental, ele embora inicialmente pudesse ser classificado como um direito administrativo, não dá para a gente pensar nessa perspectiva, porque ele envolve outras disciplinas do direito, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito tributário, o próprio direito civil, processual civil, o direito penal e processual penal. E é ainda mais amplo que isso, porque envolve, na verdade, o cuidado com a vida. A questão do direito ambiental, eminentemente, é a questão de garantir o direito à vida. Nesse sentido, nós temos alguma legislação específica, como, por exemplo, eu poderia destacar, só para a gente poder ter uma noção, o artigo 225 da Constituição da República Federativa Brasileira, quando nesse artigo nós temos a garantia, a utilização, continuidade dos recursos naturais que precisam ser pensados não apenas no sentido da proteção atual, mas das gerações futuras, e isso implica um conjunto de elementos importantes, dentre outros fatores. Ainda destacamos a questão propriamente do meio ambiente, que nós vamos encontrar no artigo 3º da Lei 6938/81, que fala do conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida. Então, isso é importante ser pensado como um dos conceitos essenciais do direito ambiental, em particular na questão da legislação ambiental, bem como, por exemplo, o conceito de risco ambiental, né, que pode ser definido como a questão da degradação ou de atividades antrópicas sobre o meio ambiente que vão gerar prejuízos concretos, imediatos ou futuros. A questão da poluição, por exemplo, que também está associada a isso, que é uma degradação da qualidade ambiental, né, afetando desfavoravelmente a biota, ou seja, o ambiente de vida, né? O conceito de agente poluidor, como pessoa física ou jurídica que causa a degradação ambiental. A questão da poluição, que é tratada no artigo 3º da Lei 6938/81, quando fala das alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, gerando prejuízos concretos, imediatos ou futuros. Nesse sentido, o direito ambiental é, na verdade, chamado como direito de terceira geração, bem como o direito do desenvolvimento, o direito à paz, o direito da propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito à comunicação. Nesse sentido, os princípios desse direito ambiental repito eu, o cuidado com a vida. E pensando isso, é preciso compreender essa concepção de vida num sentido muito amplo. Porque, na verdade, nós temos que compreender o que significa para nós a vida e todos os fatores ou suportes de vida que nós precisamos ter para viver com qualidade. E aí esse conceito de vida com qualidade não é esse conceito hegemônico, mas é o conceito de uma vida com qualidade partilhada, né? Em que todas as pessoas têm condição de vida, têm possibilidade de viver bem. Nesse sentido, então, nós diríamos que a conferência da Rio 92, por exemplo, nos ajudou a pensar esse princípio do direito humano a um meio ambiente sadio, né? E foi reconhecido nessa conferência isso como um princípio e eu diria, o principal princípio do direito ambiental. Ainda dentro dessa lógica, né, nós vamos pensar na certificação ambiental como sendo um procedimento institucional hoje em voga e que estimula muito as instituições mundo afora a compreenderem a necessidade de gerenciar os seus processos de tal maneira que haja o respeito à legislação ambiental, haja o respeito ao direito ambiental. Nesse sentido, então, existe um conjunto de fatores associados a ele, que eu já fiz referência anteriormente, e dentre eles a questão de entender essa auditoria ambiental dentro de uma lógica diferente. Não apenas numa lógica de
de acompanhamento sistemático dos procedimentos de risco ambiental, ou de poluição ambiental, ou de prejuízo ambiental, mas compreender a auditoria numa perspectiva de gestão da vida e de gestão ao respeito a uma vida de qualidade compartilhada por todos e todas. Nessa perspectiva, então, nós passamos a compreender que a qualidade e o cuidado ambiental ganham uma outra conotação, porque aí a gente passa a reconhecer o cuidado como essa relação amorosa com os seres em todas as instâncias, em todos os sentidos. Nós passamos a compreender que tudo e todos merecem igual respeito, ainda que de modo diferenciado, esse respeito precisa existir. E que a vida ela não existe circundando o ser humano, propriamente dito, mas o ser humano é como se fosse o clímax da vida e tem um papel fundamental no cuidado da vida, porque a nossa sobrevivência, a sustentabilidade do ser humano no planeta depende desse aprendizado, do aprendizado de como é que nós interagimos com a vida, de como nós respeitamos a vida em todas as situações e todos os sentidos, reconhecendo a vida não apenas numa perspectiva da biologia, mas reconhecendo a vida como tudo e todos os elementos que estão ao nosso derredor. Então, tudo e todos os elementos que estão ao nosso derredor são essenciais e imprescindíveis para a gente estar vivo hoje e para poder viver bem. Então, pensando dentro dessa lógica, uma educação ambiental dialógica nos oferece esse conjunto de atributos, de possibilidades para a gente pensar uma ética ambiental capaz de promover um direito ambiental adequado. E aí é só aplicar devidamente a legislação que hoje nós temos disponível. É isso. Finalizando esse momento, eu queria deixar aqui minhas melhores vibrações para vocês que nos escutam nesse momento, nos ouvem, nos veem, e deixar a nossa mensagem de que a gente possa de fato ter essa abertura para olhar para a vida de uma forma diferente, respeitosa e amorosa, porque nós só temos a ganhar se a gente muda essa compreensão de pensar o ambiente, o meio ambiente, não como um mercado onde a gente vai buscar o que a gente precisa, mas sim como um ente acolhedor que a gente precisa cuidar para que possa continuar nos acolhendo amorosamente. É isso. Muita paz.